Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, você está no Cantinho da Cartomante, canal Tarô e Cartas Ciganas. A você, querida consulente inscrita, meus consulentes, seja muito bem-vinda. Sinta-se acolhida, acolhido, abraçado, abraçada. E a você, consulente antiga, muito antes da Cartomante trazer o trabalho aqui para o YouTube, gratidão. Meus amores, ao preparar a consulta de vocês hoje, a espiritualidade amiga me intuiu e trago o seguinte tema: qual a real intenção dele ou dela em relação a mim? Vá descruzando seus braços, suas pernas. Entenda que você é energia de base. Estamos trabalhando para o coletivo, mas é muito importante você adaptar a sua realidade. Vamos sondar os pensamentos, sentimentos e intenções. Tudo aquilo que a espiritualidade amiga quer revelar para você nas energias do momento. Estrelas, cigana, matriarca, cigana protetora. Vamos dando sequência para quem se conectou aí com a cigana matriarca. Primeiramente, antes de darmos sequência, meus amores, gratidão. Lembre-se, você é única, você não precisa ser lembrada em um único dia, mulher. Nosso dia são todos os dias e de cá, essa que fala com você agradece pela tua vida, existência, história. Você é única. Minha centelha divina pedindo permissão para entrar no seu cantinho, do meu cantinho, como sempre, emanando muito amor, carinho, gratidão, respeito a você. Qual a intenção dessa pessoa importante para você? Qual a intenção dele ou dela? Vamos sondar aí, meus amores. Vamos começar primeiramente com o oráculo da lua. Eita, que o mundo espiritual já está querendo falar com você. Lâmina extra, consulente. Lembre-se, você está no coletivo e como coletivo, a espiritualidade amiga sabe exatamente para quem entregar o recado. Lembrando aí que cigana matriarca, vocês foram contempladas com uma lâmina que o mundo espiritual entregou para você. Interessante. Vamos saber do que se trata, ok? Diga para mim como você está, meus amores. Vamos lá. Eita, começamos com 3. Tem alguém que tem alguma coisa com 3 aí, hein? Quem é? Quem será? Quem será uma das minhas consulentes benditas? Ou será um consulente? Qual a real intenção do ser amado dessa pessoa em relação a você? Vamos saber aí, meus amores. Gratidão, Rainha Negra, Sara Kalia. Tudo aquilo que ela precisa saber, que ele precisa saber, não importa o dia, a hora que você acesse essa consulta aí, tá, consulente? Interessante aqui é você abrir sua mente, seu entendimento e conduzir aquilo que é coincidência ou não, tá? Porque tem gente que não acredita em coincidência. Eu sou uma delas, né? Se ressoar com o teu momento, mensagem do mundo espiritual para você. Vamos lá. Primeira lâmina foi ofertada aí pelo mundo espiritual para ti, o caminho. Me parece que você está trilhando um caminho muito auspicioso, algo bacana. Existe algum tipo de dúvida aqui no teu afetivo, sendo que a espiritualidade amiga pede para você não retroceder aquilo que você já está sentindo, ou seja, aquilo que você já está intuindo. Por quê? Muitas vezes, pelo que eu vejo aqui claramente, você já sabe do caminho. Você já sente. Você muitas vezes tenta testificar. Porém, o mundo espiritual, com a vasta energia que movimenta tanto a tua vida quanto o externo, tem ou disponibiliza você ferramentas onde você consegue testificar aquilo que você já está intuindo. Então, pelo que eu vejo aqui, você está sim no caminho correto. E se existe alguma dúvida ou algo pairando aí na sua cabecinha referente a esse envolvimento, seja ele qual for, pare e reflita. Siga sua intuição, tá? Primeira mensagem em relação a essa pessoa. Florescimento.
Alguém que passou dos teus limites, é o que diz aqui. Em relação a ele ou a ela, o que acontece? É uma pessoa que sabe que você é para ser levada a sério. É uma pessoa que sabe que não pode brincar com seus sentimentos. Também é uma pessoa muito difícil de se lidar. Por quê? Me parece que agora, meus amores, de um tempo para cá, tá? Essa pessoa anda se observando muito. Essa pessoa tem o entendimento que existe algumas circunstâncias que sim, ultrapassam o limite, mas com você, consulente, essa pessoa me parece que não vai querer mais ultrapassar o teu limite ou aproveitar, em alguns casos aqui, dos teus sentimentos, porque essa pessoa sabe que você é para ser levada a sério. Mensagem do mundo espiritual para você. Vamos saber mais, meus amores. Me parece que é uma pessoa que está deixando as tuas reações conduzirem esse relacionamento de vocês, tá? É uma pessoa que sabe que não pode levar você de brincadeira, é uma pessoa que sabe que você é muito autêntico, muito autêntica, é uma pessoa que sabe que você não é bobo e nem boba, tá? Que por mais que você goste, você não é o tipo de pessoa de parar a sua vida em detrimento da vida dele ou dela. Por mais que você goste dessa pessoa. É uma pessoa que, a princípio, sabe que tem que ser claro ou clara aí com você, afetivamente dizendo. Interessante. Vamos saber mais, meus amores. Vamos saber as intenções desse rapaz, desse camarada aí, em direção a você. Vamos saber se o tarô, ele revela aqui sentimentos, pensamentos. Aqui a gente já tem bastante informação, porque fala que é uma pessoa que sabe quem é você, né? Sabe que você até pode gostar dele ou dela, mas que você não vai parar a sua vida, né, para ficar correndo atrás dessa pessoa. E pelo que eu tô vendo aqui nas energias do momento, meus amados, minhas queridas consulentes, do que estamos falando? Estamos falando de uma pessoa que sabe quem é você e sabe como você age ou reage, não é verdade? E aqui a gente não está falando de casais que têm já um relacionamento antigo. Você pode já ter demarcado muito bem a sua personalidade para esse rapaz ou para essa moça, por mais que você goste dele ou dela, tá? Vamos lá. É uma pessoa que não pode brincar com você. Ele ou ela tá ciente disso aí, tá? Pensamentos, é uma pessoa que vê você muito estruturada. Isso pode assustá-lo, assustá-la, tá? Porque por mais que haja aquela química, aquela afetuosidade, não sei mesmo quantas anos esse envolvimento. É uma pessoa que sabe que você é muito estruturada em si, tá? Aqui é uma pessoa que pensa em você de forma, assim, quase que cotidianamente, tá? Olha o peso que ele ou ela carrega com o entendimento que não pode levar você na brincadeira ou te enrolar. Olha só. É uma pessoa que sabe que não pode, ô consulente, ultrapassar teus limites e se o fez, vamos colocar assim, ultrapassou o limite de alguns e algumas aí, essa pessoa ela vai dar um recuo. Por quê? É muito pesado para ele ou para ela tentar enrolar, tentar enganar alguns e algumas aqui. Essa pessoa entende você como uma pessoa inteligente, sabe, em alguns casos aqui, filtrem para a realidade de vocês, estamos trabalhando para o coletivo, nas energias do momento. Sabe que em alguns casos aqui, meus amores, você pode até gostar, mas que você não vai parar a sua vida, não. Pelo que eu vejo aqui, essa pessoa, ela, não vou falar para você que sabe quem é você, no sentido de você ser previsível, não. Se isso aconteceu, aconteceu lá naquele passado. Enquadra aí para tua linha de tempo, tá? Mas atualmente sabe que é muito pesado tentar de alguma maneira te enrolar, te enganar, tá? É alguém que te vê
e se sente, primeiramente, te vê como vitorioso, vitoriosa aí, tá? Alguém empoderada, inteligente, uma pessoa que não é boba. E aqui, meus amores, a gente não vai se atentar em hipótese alguma à idade cronológica, certo? Ressoou. Para você é para você, centelha divino. Independentemente se você tem 20 ou 80 anos. Aqui, a percepção desse camarada, dessa pessoa importante aí para você, é que você é alguém vitorioso e se sente muito vitorioso ou vitoriosa ao teu lado, tá? Só que sabe, ou tem a compreensão, o entendimento aí, que será pesaroso caso queira, vamos colocar assim, subestimar você, a enganar, enrolar, vim de blá blá blá, tá? Vamos lá, sentimentos, o que que tarô revela aqui? A pessoa que gosta muito de você, tá? Se sente muito encantado, bacana, mas sabe que você abandona o barco. Olha, que interessante. Arcano Mau Mundo indica aqui que você, por mais que goste dessa pessoa, você vai tentar. Ele ou ela tem esse entendimento aí de você, que estamos diante da Imperatriz e do Arcano Maior Estrela. 3 arcanos que descrevem muito o sentir dele ou dela em sua direção, admiração, tá? Alguém que sabe que você é afável, amável, compreensiva, receptiva, mas até a página 2. Que você pode até engolir por gostar, tá? Mas que quando você dá a virada, o consulente é muito difícil. Então aqui, veja que é um rapaz, uma pessoa que tem o entendimento mais ou menos de como você funciona, tá? Que aqui a gente tá com 10 de paus e essa pessoa sabe exatamente que é pesaroso enganar você, né? Tem o entendimento. E eles revelam aqui também que caso essa pessoa tenha feito algo de negativo, tá? Para você, é uma pessoa também que carrega em seu pensamento, dele ou dela lá, um peso, um pesar, um determinado receio, tá? Como assim, cartomante? Sabe que você é uma pessoa muito experiente. Arcano Mal ao Mundo, na base do coração dele ou dela, sabe que você abandona mesmo gostando. Mesmo que você tenha que sofrer, porque aqui a gente está falando com a Imperatriz, seja você homem ou mulher, tá? Especificamente para as mulheres, associado ao Arcano Maior Estrela, ou seja, você é uma pessoa que você vai jogando o jogo que é colocado no tabuleiro, entende? E quando não é interessante, você sofre até a página 2, né? E segue adiante. Esse peso aqui é a preocupação dele ou dela em direção a você, de como agir ou reagir. E se houve algum tipo de reação inapropriada da parte dele ou dela, olha, meus amores, nas energias do momento, essa pessoa carrega um fardo muito grandioso nos seus pensamentos, tá? Vamos dando sequência aí. Nossa, tem uma determinada obsessão direcionada aí a você, né? Ok. Página de espadas. Arcano Maior, a morte. Aqui é uma pessoa, consulente, que pode estar querendo ou tentando mudar algo em relação a você, tá? Porque as intenções dele ou dela, porque aqui tem 2 visões, tá? Que eles deram. Aqui tem pessoas que estão, não chove, não molha. Sendo que essa pessoa aqui entendeu que não pode brincar com você, não. Não pode brincar com você, não. Ou fala que quer apenas curtir, ou seja, não quer consolidar nada sério, ou se afasta de você. O que chama muita atenção na consulta de vocês é o apego que esse ou essa que você entrega aqui tem por você. Porque mesmo se vocês estiverem aí distanciados, essa pessoa te observa.
Tenta sim, tá? De alguma maneira, compreender o que acontece, como você funciona. Porque na cabeça dele ou dela, segundo as energias do momento, centelha divina, você superou o grande desafio de se manter, né? E se manter gostando de si mesma, apesar de gostar dele ou dela. Mas me parece que aconteceu algo aqui, porque é o que o arcano maior, a sombra, entrega, que você, pelo menos, agiu de uma maneira, minha consulente, que assustou esse rapaz ou essa moça. Então ele repensa, tá? Muito em se relacionar com você, mas no intuito de abrir a verdade. Se ele ou ela brincou com os teus sentimentos, é uma pessoa que está muito obcecada, no sentido de ter um pesar muito grande. Pode bancar em alguns casos aqui o indiferente, mas é temeroso, porque Arcano Maior Mundo entrega também alguém que tem muita experiência. Aqui a gente não está falando de pessoas apenas jovens, tá? A gente está falando de gente experiente. E aqui é muito claro para ele ou para ela, você apenas transformar o que sente e seguir adiante. Então, me parece que ele ou ela tem intenções agora com você de estabelecer um contato positivo, pautado muito na verdade, consulente. É o que eu vejo claramente. Então, se não tinha intenções positivas contigo, me parece que essa pessoa percebeu que não pode brincar com você. Tá? E essa pessoa está com os pensamentos muito pesarosos, porque sabe, em alguns casos aqui, que ultrapassou o limite com alguns e algumas, né? E de determinada maneira, é uma pessoa que hoje, para poder falar com você, ô Imperatriz, vai ter que falar pautado na verdade, tá? Vamos saber mais, meus amores, o que os arcanjos entregam de informação para você. O que a espiritualidade, amiga, quer revelar para você? Aqui tem um receio, tá? Aqui é uma pessoa que sabe que você vai adiante mesmo gostando. Lâmina extra aí que o mundo espiritual entregou para ti, tá? É uma pessoa que tem o entendimento que não pode ultrapassar os limites contigo. É uma pessoa que está muito assim na dinâmica de reagir de uma maneira que não ultrapasse o limite com você. Portanto, é alguém que não quer agir com mentira no momento presente, tá? No momento que você acessar essa consulta. Gratidão, universo. Gratidão, Saracali, Rainha Negra. Vamos saber aí o que os arcanjos revelam para você, tá? Com a mensagem que sai aqui para ti. Arcanjo Raniel. Ciclos da Lua. Observe como a Lua afeta a sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos. Aqui está dizendo que na próxima Lua, você vai ter como eu posso explicar? Um esclarecimento desse envolvimento, por que de você ter se relacionado com essa pessoa, por que de ter acontecido as dinâmicas, e alguns casos aqui que aconteceram desse ser humano ter passado dos limites com algumas aqui, de ter tido muitas atitudes de procrastinação da parte dele ou dela, né? Do porquê dessa pessoa querer chegar de uma maneira transformada. Próxima Lua aí, Raniel falando para você. Vamos saber mais, meus amores. A intenção dessa pessoa não é brincar com você, não, tá? Gratidão, universo. Gratidão, Saracali, Rainha Negra. O que ela precisa saber? O que ele precisa saber? Lembrando que você está numa consulta coletiva com várias energias. Pode ressoar, como também pode não ressoar. Mensagem da espiritualidade amiga para você, consulente. Se ressoar, recebe. Se não ressoar, meu bem, não é para você.
certo? Vamos lá. Trabalhamos com as energias do momento. Nenhum oráculo é sentença. Engraçado que caiu mais uma lâmina aqui, eu vou ter que considerar. Gratidão, recebo com amor, carinho, gratidão. Vamos saber do que se trata. Ok. Vamos lá, meus amores. Pessoa aqui tá... Essa pessoa tá com receio, gente. Vamos lá. Nossa! Alguém que quer que tudo aconteça muito rápido. Interessante. Vamos lá. O que ele ou ela quer que aconteça muito rápido? Essa transformação. Olha, consulente. Me parece que essa pessoa tá pensando em criar um novo. Mas esse novo aqui é um novo rápido. Isso daqui tá me cheirando muito superficial, viu? Por quê, cartomante? Porque a criança aqui, ela não dá ideia de crescimento. Percebe? Então, a pessoa que está pensando em resolver uma dinâmica afetiva com você muito rápido, quer transformar algo, possivelmente algum limite que tenha ultrapassado com você, algo que tenha feito para você, ou alguém que prometeu algo para você, não cumpriu e agora está correndo para poder cumprir. Entende? Vamos lá. Só que essa criança aqui, ela não me remete crescimento. Ela me remete mudanças rápidas no pensar dele ou dela em direção a você. Alguém que sabe que tem que ser leal contigo, verdadeiro, verdadeira. Uma pessoa com vontade de comunicar isso para você. Detalhe que tá falando com um monte de gente também. Olha isso, tá? Vamos lá. Alguém que precisa falar com você, tá? Só que essa pessoa também tá comunicando com outras pessoas, tá explicando o que fez, tá querendo ter o entendimento. E aqui eu sinto muito aquele viés de não é uma pessoa que tá querendo aprovação, seja lá o que ele ou ela tenha feito de errado ou de certo contigo, tá? É uma pessoa que está jogando limpo com quem se confidencia, os pássaros. Aqui eu não vejo como burburinho negativo com o teu nome. Não. Aqui eu vejo como pessoas leais dele ou dela, onde essa pessoa busca aconselhamento em relação a você. É isso aí. A lua, os peixes e a casa. Mais uma vez, estamos com a senhora Lua, que a Raniel já tinha falado, né, meu bem? Vai acontecer uma mudança que vai trazer muita estrutura afetiva para você, tá? Independentemente de ser com esse camarada ou não, tá? Porque aqui, Raniel, ele vai abrir o teu caminho. A espiritualidade se manifesta como Arcanjo Raniel, mas pode ser outro guardião, não sei, das tuas práticas espirituais. Esta mesa fala para você que a espiritualidade vai abrir teus caminhos afetivos. E me parece que aquilo que era previsível hoje se torna imprevisível, ou seja, essa pessoa foi alertada sobre você, sobre seu jeito, sobre quem você é para ele ou para ela, porque está comunicando com pessoas leais, a teu respeito. Percebe, centelha divina? Então aqui fala de alguém que está profundamente pensativo, principalmente na estrutura afetiva. Por que, cartomante? Por conta de você, tá? Essa pessoa sabe que você gosta dele ou dela? Sim e não. Por quê? Na cabeça dele ou dela, centelha divina, aqui fala muito de recuperação, tá? Lealdade, levar você na verdade, não fazer você, digamos assim, ser iludido ou iludida. E as mudanças nesse afetivo irão acontecer muito rápido. Próxima lua. Vamos lá. Por quê? Da espiritualidade amiga te entrega essa lâmina aqui. Olha,
Agora eu consigo ver boas notícias, mudanças fadadas ao crescimento de forma muito rápida para você, acerca do afetivo. Sim, é uma pessoa que tem intenção aqui de recuperar, restaurar ou agir cumprindo aquilo que prometeu para você. Sentimentos? Tem e tá impactado com a maneira que você leva a sua vida. Ok? Bem, meus amores, espero que de alguma maneira, eu acho que esse camarada aqui, ele tá meio tremendo na base. Centelha divina, o que que tu fez? Raniel fala, observe como a lua afeta sua energia e manifestações. E aproveite esses ciclos. Próxima lua aí, surpresa para você. Vamos agora para quem se conectou com a cigana protetora. E aí, minha centelha divina de cá, como sempre, emanando muito amor, pedindo permissão para entrar no seu cantinho, com respeito, gratidão pra você, carinho. E aí, meus amores, curtiram um dia nosso que tem que ser todos os dias? Então, dia de mulher todo dia, né? Goste a sociedade ou não. Não vou nem me atentar nesses assuntos, mas enfim. Seu tema, qual a real intenção dele ou dela em relação a mim? Qual a real intenção desse ser humano? Vamos trabalhar com as energias do momento, tá? Minha centelha divina, sinta-se acolhida, abraçada, abraçado. Vou colocar a cigana protetora pra cá, tá? Gratidão, universo, gratidão. Vamos equiparar que nem a cigana matriarca, meus amores. Vou colocar 3 aqui também. Por que cartomante? Não pergunta. Tá? É assim que funciona. Gratidão, Sara Kali, Rainha Negra. Espero que você esteja muito bem. Vamos saber o que cai aqui na mesa, energias do momento. A tua cartomante fala pra você, certo? Goste você ou não, você paga boleto, não paga? Eu também. Por que eu vou ficar de blá 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 pra você, meu bem? Não tenho porquê. Não é verdade? Então, amo vocês, viu? Gratidão, universo. Gratidão, Sara Kali, Rainha Negra. O que ela precisa saber? Qual a real intenção dessa pessoa? Pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que a minha consulente precisa saber. Por favor, tarô. Vamos lá, cigana protetora. Esse papo de dizer que não é sentença. Estamos trabalhando com as energias do momento. Misericórdia. Imagina se tudo fosse uma sentença. A gente estava lascada, a humanidade estava lascada, meus amores. Fruição. Verdade. Olha, beleza. Me parece que alguém enredado aí pela tua beleza. Aqui não necessariamente estamos falando apenas dos atributos físicos, da tua boca, do teu corpo, seja ele sarado ou não. Estamos falando de tudo em você. Beleza. O que é beleza? Beleza é sua energia, beleza é sua intelectualidade com os teus atributos físicos, obviamente, seja você homem ou mulher. Então aqui é uma pessoa que se sente muito atraído por você, tá? E de verdade, tá? Vamos lá. Nossa, aqui tem paixão, desejo, fogo. Vamos saber se isso daí, esse desejo, essa paixão, esse fogo, é fogo de palha. Se for fogo de palha, meu bem, é complicado, né? Então, você que decide. Aqui é uma pessoa que é bem encantado, ligado em você, né? A gente pode estar falando de casais que podem ir e vir, mas eu não vejo nada que afaste, pelo menos nas energias do momento, esse camarada de você não, porque aqui vocês são bem ligados, bem conectados, conectadas aí, meus amores. Gratidão, universo, gratidão, Sara Kali, Rainha Negra.
Aqui fala logo de desejo, de beleza, de movimentação, de energia, sabe? Admiração. Vou cortar de novo. Gratidão. Tem uma ponta de ciúmes aqui. Vamos ver aqui. Tensão boa aqui. Tem uma pontinha de ciúme sim, mas sabe aqueles ciúmes que não é aqueles ciúmes... Vocês sabem, gente, aquela coisa doentia, misericórdia, cruzes. Ah, cartomante, mas ter ciúmes é bom. Desculpa, não é não? Nada em excesso é bom. Imagine só. A pessoa não pode falar que a outra tem ciúmes ou não pode fazer nada. Isso é horroroso, gente. Né? Se você tem esse problema, é bom se tratar, tá? Vamos lá. 10 de espadas. Pensamento, 10 de espadas. Olha, as espadas. Ah, entendi. Consulente. Você é uma pessoa extremamente importante para ele ou para ela. Nossa, essa pessoa, ela tem admiração e é de verdade, ela tem desejo. Ela admira você porque você foi a única pessoa, pelo menos nas energias do momento, que esteve com ele ou com ela, em um momento ruim, negativo aí. Caramba, hein? Isso daqui pode ter sido no meio familiar, tá? Você conseguiu, de alguma maneira, você recebe desse rapaz, dessa moça, abertura total. Porque o que ele encontrou, o que ela encontrou em você, foi apoio verdadeiro. E olha que a gente está falando de um rei de espadas, né? E o rei de espadas, ele não é... A gente tem mania de... Eu, como taróloga, eu gosto de ver todas as nuances, tá? Como cartomante também. Rei de espadas, ele é mais colocado como aquele que é estratégico, é mais racional. Sim, tudo isso. Mas é um ser humano, né? E é um ser humano que sabe reconhecer quem é leal e quem não é. E aqui tá o reconhecimento. Nossa, essa pessoa aqui, o consulente, ela pode até errar com você, mas ela nunca vai desmerecer você. Nunca. Porque ela sabe que você foi participativo ou participativa de uma bagaceira muito grande no período que ele passou. Uma traição, meio familiar. Aqui eu vejo furto, tá? Algum golpe de sociedade que esse rapaz, essa menina tenha passado. Um engano muito grande no meio da família, tá? Um abandono em alguns casos aqui. Uma mentira. Aqui eu vejo essa pessoa no passado, que tá saindo do passado dele, ou dela. Uma pessoa que foi muito enganada, tá? Se aproveitaram muito, mas nossa, muito por ele ser uma pessoa prestativa, sabe, meus amores? Não tô colocando ele ou ela em patamar de santo ou santa, não. Porque ninguém é santo ou santa, mas essa pessoa era bacana, tá? Aqui eu vejo a disputa também em meio judicial, atribuição de palavras inapropriadas nele ou nela, tá? Nossa, você ajudou muito essa pessoa. Ok, 7 de espadas. 4 de espadas, misericórdia. Arcano maior, lua. Você literalmente tirou esse rapaz, essa moça de algum caminho. Isso daqui também pode ser, meus amores, por conta de 7 de espadas, tá? Algum vício que ele ou ela tinha, tá? E o vício não necessariamente algo apenas como eu posso explicar, meus amores? Álcool, alguma coisa que essa pessoa tinha de ajudar. Era muito iludida no meio familiar, tá?
Essa pessoa passou uma luta interna muito difícil. A consideração dele ou dela por você é algo muito, mas muito forte. Praticamente essa pessoa, assim, meus amores, foi golpeada de todas as formas, pelas costas, tá? Aqui eu vejo a consideração dele ou dela tem uma intenção muito positiva com você, sim. Muito positiva. É como se você tivesse comunicado, avisado, alertado ele ou ela. Engraçado que a frequência de vocês são frequências diferentes, né? Mas a sintonia de energia, de afeto, de desejo, de apoio é muito bacana. A gente está lidando com Rei de Espadas e Rainha de Pentáculos. Arcano Maior Justiça, revelando como você é significativa na vida dele ou dela. Praticamente você apoiou esse rapaz. Aqui você pode enquadrar a realidade, né? Você pode ter estado com essa pessoa no pior momento da vida dele ou dela. Vícios aqui, tá? A recuperação, quando essa pessoa estava se recuperando, inclusive financeiramente, tá? Momento de golpe entre sócios, né? Onde essa pessoa ela pode ter sido furtado, furtada. Aqui também pode ter sido alguém que era muito prestativo, muito usado ou usada no meio da família. Era uma pessoa muito... sabe aquela pessoa que tem a mania de ser justo ou justa com entes, né? Parentes. Aqui pode ser filhos, netos, enfim, enquadra a realidade de vocês. E você veio simplesmente, revelou, né? Tirou essa pessoa da ilusão. Aqui também pode ser uma grande luta para vocês ficarem unidos ou unidas, né? Porque me parece que tem uma família bem tóxica aqui nesse meio, tá? Pode ter algum tipo de problemática de não aceitar. Você pode já ter vindo de algum outro relacionamento, você tem filhos, e me parece que se ele não tiver, no caso a família não é muito, não apoia, você pode ser mãe solo, inclusive, né? Nossa, gente, mas aqui essa pessoa ela tem muita consideração, vai virar bicho se alguém tentar se meter no envolvimento de vocês, tá? Vejo claramente aqui. Vamos saber mais, meus amores. O que os arcanjos entregam aqui pra você. Aqui tá pesadinho, mas a intenção dele ou dela é muito bacana com você. Vocês ainda vão ter algum tipo de problemática, tá? Segundo as energias do momento. Mas é alguém que gosta muito de você, vai lutar muito por você. Gratidão, Saracali, Rainha Negra. Vejo que é uma pessoa que preza muito pela verdade. Já sai a justiça aqui também, né? É um camarada que estava na ilusão. Uma moça, um rapaz. Se estava, ou se está, no caso, é alguém que vai descobrir o covil que está em torno dele. Isso daí é muito difícil, porque tem gente com ligação consanguínea, pessoas da família, tá? Arcanjo Rafael, terapia Angel. Dê suas preocupações e cuidados para nós, anjos, e nos permita levar seus fardos. Olha aí, não sei qual a dinâmica problemática que vocês estão enfrentando, mas Arcanjo Rafael entrega aqui solução, tá? Tenha paciência, porque esse daqui gosta de verdade de você. Vocês ainda têm algum tipo de enfrentamento, né? Porque não foi fácil, né? Existe aí, vamos colocar um complôzinho bem tóxico, mas Rafael, a espiritualidade amiga, entrega aqui resolução. Vamos partir aí, meus amores, para o Petit Lenormand. Gratidão, universo. Daqui também pode ser implicância, tá? Se você for de uma outra crença, se a pessoa for, então tá meio complicado, a família meio arcaica, né? Meio limitada. E ele ou ela tirando o véu da ilusão, né? Vendo que não pode ser conduzido por conta apenas de uma crença.
né? Uma crença limitante, uma crença que não é bacana, né? Não julgo, porém, aquilo que faz mal ao outro não é bacana, né? Pediram para me colocar mais uma aqui, vou colocar, meus amores. Intenções muito positivas desse rapaz, te enxerga de uma maneira muito linda, tá? Uma pessoa que vem de uma sucessão de perdas. Você realmente é como se fosse uma benesse na vida dele ou dela, tá? Uma pessoa que vai romper com quem... Olha aqui, máscaras vão cair, vai ter burburinho no meio da família, vai romper aqui o que tiver que romper, tá? O pensamento dele ou dela e as intenções é abandonar tudo aquilo que não serve de felicidade, seguir um novo caminho, tá? Afetivo. Aqui me parece que vocês vão se mudar, meus amores, tá? Tem uma pessoa, isso daqui tá muito com energia feminina, tá? Aqui, em alguns casos, pode ser alguém do meio da família fazendo muita força para que vocês não fiquem juntos. Me parece que tem um preferido, uma preferida aí do passado, mas ó, ele não vai querer saber disso não, meus amores, mas não vai mesmo. É uma pessoa que gosta muito de você, tá? Aqui eu não vou dizer para você que vocês vão ter, digamos assim, facilidades, tá? Mas as intenções desse rapaz é estar junto de você, tá? A intenção dele ou dela é estar com você. Não sei realmente o que está acontecendo aí nesse envolvimento de vocês. O que vejo aqui claramente é Arcanjo Rafael pedindo para você dar suas preocupações para ele, tá? Não sei suas práticas espirituais, vai acontecer algum tipo de burburinho aí. Essa pessoa aqui, que é a própria família, meio familiar dele ou dela lá, faz uma força, e tem casos aqui assim. A intenção dele ou dela é mudar completamente. É uma pessoa que tem muita... Aqui, meus amores, não é só desejo carnal, tá? Porque alguém que vê em você a verdade. E isso contribui muito para essa vontade de sempre querer estar junto de você. Isso atrai ele ou ela também, tá, minha consulente, meu consulente? Vejo uma pessoa com muitas intenções positivas e de mudança, reconhecimento. Existe justiça divina também que está conduzindo o relacionamento de vocês. Bem, meus amores, espero que de alguma forma tenha te auxiliado. De cá, como sempre, emanando muito amor, muito carinho e gratidão. Eu desejo a todos vocês, muita luz e sabedoria.